Bom, pessoal, vamos continuar com nossas aulas de lógica matemática. Vamos para a terceira aula, tá certo? Como eu disse a você, é importantíssimo que você refaça tudo que está sendo feito nessas aulas, imprima o material, várias cópias para poder refazer e assim você vai assimilando o conteúdo e vai se preparar para responder as questões de prova de concurso. Vamos, na sequência, vamos continuar a falar de valoração de sentenças. Tudo ok? Esse é o nosso próximo tópico. Valoração de sentenças. Como é que as sentenças são julgadas? Já vimos que na lógica matemática existem duas possibilidades, dois valores lógicos. A sentença ou é verdadeira ou é falsa. Não existe outra possibilidade. Vamos ver como é que se julga sentenças simples e sentenças compostas. Vamos começar com um caso mais simples, que é uma sentença. Uma sentença simples. Depois vamos ver duas e três sentenças, como é que é feito o julgamento e o número de valorações possíveis. Existe uma regrinha prática. Ó. O número de valorações de uma sentença é dada pela expressão 2 elevado a n. 2 elevado a n representa o número de valorações, onde este n representa o número de proposições simples. E esse 2 aqui está relacionado a duas possibilidades. Uma sentença é verdadeira ou ela é falsa. Tá bom? Então, se eu quero calcular o número de valorações, basta fazer 2 elevado ao número de sentenças. Por exemplo, se temos uma sentença, então existem duas possibilidades. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Se temos duas sentenças, vai ficar 2 ao quadrado. Existem 4 possibilidades. Ou as duas são verdadeiras, ou as duas são falsas, ou a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, ou a primeira é falsa, a segunda é verdadeira. São 4 situações, a gente vai ver isso. Se temos 3 sentenças, passamos a ter 8 possibilidades. Se temos 4 sentenças, teremos 16. Cuidado, 2 elevado à quarta é 16 possibilidades. Normalmente na prova não chega a tanto, né? Mas pelo menos esses 3 primeiros casos aqui são importantes. Julgar 1, 2 ou 3 sentenças, saber construir a tabela verdade e o diagrama lógico para 1, 2 e 3 proposições. Vamos ver como é que funciona? Se temos uma proposição, já vimos que temos 2 elevado a 1, ou seja, 2 possibilidades, 2 valorações. A chamada tabela verdade. O que é uma tabela verdade? A tabela verdade é uma maneira de expressar na forma de tabela todas as valorações possíveis para uma sentença. Se a nossa sentença é representada pela letra P, então é possível valorar de duas maneiras. Podemos valorar P como verdadeiro ou P como falso. Existem duas possibilidades para a sentença P. P pode ser verdadeiro ou falso. Se eu negar P, está aí o símbolo, ó, o não, se eu negar P, quando a sentença é verdadeira, a verdadeira mudará para falso. Se a sentença é falsa, mudará para verdadeiro. Então isso é conhecido como tabela verdade. Mostra as valorações possíveis para uma sentença e, por exemplo, a sua negação. Se eu negar 2 vezes, observe, ó, se eu negar uma negação, então se é falso, mudou novamente para verdadeiro. Se é verdadeiro, mudou para falso. Veja que essa situação aqui é exatamente igual à primeira. Na lógica matemática, se eu nego 2 vezes, é o mesmo que afirmar a própria sentença. Tudo ok? Então isso é conhecido como tabela verdade. É uma maneira de expressar o número de valorações e quais as valorações para uma sentença. Nesse caso aqui é uma tabela verdade para uma sentença simples. A sentença P tem apenas 2 linhas, uma verdadeira e outra falsa. Bom, continuando, vamos ver o diagrama lógico. Como é que eu represento isso na forma de um diagrama? Vamos ver? Está aqui o diagrama lógico para a sentença P. Tem 2 possibilidades, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Por isso que o diagrama tem 2 regiões. Vamos considerar que P é a sentença alguém trabalha, alguém trabalha. Para que você entenda a explicação e como funciona o diagrama lógico e a tabela verdade. Então vamos supor que a sentença P é alguém trabalha. Vamos supor que esse alguém vai ser a Anne e o Paul. Então temos a Anne e o Paul. Observe, essas pessoas que eu coloquei aí escritas, esses nomes, é só para você identificar a região. Anne está na região das pessoas que trabalham. E se eu afirmo que Anne trabalha, essa sentença é
verdadeira, tá bom? Ou seja, essa região onde Anne está, que eu estou marcando agora, é a região verdadeira. É a região das pessoas que trabalham. P representa a sentença trabalha. Então, quando eu digo Anne trabalha, é uma sentença verdadeira. Quando eu digo Paul trabalha, é uma sentença falsa. Então, veja que o nosso diagrama tem duas regiões, uma região verdadeira e uma região falsa. Vamos tirar essas linhas aí para você ver. Tá bom? Então, está aí o diagrama lógico que representa uma proposição simples, trabalha. Anne trabalha, verdadeiro. Paul trabalha, falso. Bom, se eu negar essa sentença, temos um outro diagrama lógico que representa. É a região o diagrama lógico para o não P. O não P será a sentença não, alguém não trabalha. Então, se eu afirmo, aqui vai ser o não trabalha. Nossa sentença P vai ser, o não P será não trabalha. Voltando aqui aos nossos amigos, a Anne e o Paul. Quando eu afirmo que Anne não trabalha, a sentença é falsa. Por quê? Porque Anne está na região das pessoas que trabalham. Quando eu digo que Paul não trabalha, a sentença é verdadeira, porque realmente Paul está na região das pessoas que não trabalham. Tudo ok? Será que você conseguiu entender aí a representação? Então temos aí o diagrama lógico para uma sentença. A sentença era trabalha. Então existe uma região que é verdadeira e outra que é falsa. A negação inverte. A região que era verdadeira passa a ser falsa, a região da Anne, que era verdadeira, passou a ser falsa quando foi negado, e a região do Paul, que era falso, passou a ser verdadeiro quando é negado. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar essas ideias? Então estamos aí iniciando a chamada valoração de sentenças. Mostrei a vocês aí como se representa o diagrama lógico e a tabela verdade para uma sentença simples, com apenas uma proposição. Agora vamos partir para sentenças com duas proposições. Duas sentenças simples unidas. Tudo ok? Vamos lá? Vamos para duas proposições. Preste atenção. Bom, quando temos duas proposições, vamos representar, vamos calcular o número de valorações. O número de valorações será 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado. Por quê? Porque a primeira proposição tem duas possibilidades, vezes a segunda proposição, que terá também duas possibilidades. No total, temos 4 valorações. São 4 valorações para essas sentenças. Bom? Bom, vamos ver como se constrói a tabela verdade. Vamos considerar que as proposições serão representadas pela letra P e a letra Q. Bom, a nossa sentença P, ela permite duas possibilidades. Ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Já a sentença Q, bom, se P é verdadeira, Q pode ser verdadeiro ou Q pode ser falso. Veja que gera duas situações possíveis. As valorações são verdadeiro seguido de verdadeiro, que é o primeiro caso, ou verdadeiro seguido de falso. Temos duas situações já. Bom, se P é falso, Q pode ser verdadeiro ou Q pode ser falso. Temos mais duas situações. Falso, verdadeiro, falso, falso. Isto gera as chamadas valorações, que são 4 no total. Então, quando se julga duas proposições, existem 4 possibilidades. Podemos ter VV, VF, FV, FF. Você pode mudar a ordem disso, escrever em qualquer ordem. Só que toda hora ficar escrevendo de uma maneira, isso gera uma grande confusão na cabeça. Então, melhor é construir a tabela verdade sempre usando essa ordem. Facilita você usar a mesma ordem na hora de resolver as questões. Então, quando temos uma tabela verdade com duas proposições, temos aqui a proposição P e a proposição Q. Podemos escrever verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso. Essas são as 4 possibilidades. Está aí a nossa tabela verdade para duas proposições. Agora vamos negar. Se a sentença P ela é verdadeira, ao ser negada, ela será falsa. Verdadeiro nega com falso. Já a terceira linha, falso para P muda para verdadeiro. E quarta linha, falso para P muda para verdadeiro.
Então temos aí a negação da sentença P. Vamos negar a sentença Q. Ó. Como é que a gente faz a negação da sentença Q? Se é verdadeiro, muda para falso. Se é falso, muda para verdadeiro. Se é verdadeiro, muda para falso. Se é falso, muda para verdadeiro. Está aí negada a sentença Q. Então temos aí a tabela verdade com duas proposições P e Q e as suas negações. Tudo ok? Legal, né? Fácil demais, não tem dificuldade nenhuma em lógica matemática. Você vai ver, seguindo essas aulas, que é tranquilo fixar o assunto e, é claro, exige o treino, não é? Sem o treino, você não vai chegar a uma perfeição. Ninguém aprende, por exemplo, o idioma ouvindo uma palavra uma vez só. Você não vai ouvir uma palavra em inglês e memorizar, não é, toda a língua inglesa, ouvindo uma palavra uma vez só. Você tem que ouvir várias vezes. Você não vai aprender idioma de uma vez só, você não vai aprender o direito penal, o direito processual penal, o direito constitucional, lendo só uma vez o texto. Então você tem que repetir, é dessa maneira que a gente assimila, tá bom? Então vamos seguindo. Vamos ao diagrama lógico para duas proposições. Vamos supor que a sentença P é o conjunto das pessoas que trabalham né? E Q vai ser o conjunto das pessoas que estudam. Então, P vai ser as pessoas que trabalham quem trabalha, e Q é o conjunto das pessoas que estudam. Q estuda, P trabalha. Vamos colocar aqui os nossos assistentes. Vamos chamar aqui o Hans, o nosso amigo Hans, alemão. Vamos chamar o Jacques, francês. O Jacques. Vamos chamar a Marie. E vamos chamar, né, vamos chamar aqui a Cláudia. Bom? Então temos aí os nossos assistentes, tá? Isso aí é só para identificar a região. Quais são as pessoas que trabalham? Bom, se você olhar para esse diagrama, você vai concluir que existem duas pessoas que trabalham. Quem trabalha é o Jacques e o Hans. Quem é que estuda? Existem duas pessoas, o Hans e a Marie. Bom, quem é que trabalha e estuda? Apenas uma pessoa, que é o Hans. Quem é que nem trabalha nem estuda? A Cláudia. Tá bom? Vamos dar números aqui, ó. 1 vai ser o Hans, a região do Hans, 2 do Jacques, 3 da Marie e o 4 vai ser a região da Cláudia. Vamos examinar agora a valoração das sentenças. Se eu pergunto a você, Hans trabalha, você vai me dizer que é verdadeiro. Ó. Hans está dentro do conjunto das pessoas que trabalham. Hans estuda? Também, ó, verdadeiro. Então temos aqui a primeira linha da tabela verdade. Verdadeiro seguido de verdadeiro, como foi visto antes. Ó. Vamos voltar? Antes vimos, ó, a primeira linha da tabela verdade é essa daqui, ó, os dois verdadeiros. É a região onde está o Hans no nosso diagrama. Vamos ver o Jacques. O Jacques trabalha? Jacques trabalha, verdadeiro. Jacques estuda? Não, falso. Então veja que o Jacques, eu coloquei o número 2 porque ele está exatamente na segunda linha da tabela. É onde temos o verdadeiro seguido de falso. Certo? Então eu estou colocando a numeração colocada é para seguir a ordem aí da tabela verdade. Vamos avançar. A Marie trabalha? Não, a Marie não está no conjunto das pessoas que trabalham. A Marie estuda? Verdadeiro. Então a Marie representa a linha 3 da tabela. Bom, e o último, a Cláudia trabalha? Não. A Cláudia estuda? Não. Então a Cláudia representa a linha 4 da nossa tabela anterior. Estão observando aí? Então a tabela verdade, ela pode ser representada por este diagrama lógico. Tudo ok? Será que vocês conseguiram acompanhar? Então está aí, como representar a tabela verdade e como representar um diagrama lógico para duas proposições. Agora vamos avançar para 3 proposições, tá bom? Na sequência, vamos ver como representar a tabela verdade e o diagrama lógico para 3 proposições. Vamos ver? Quando temos 3 proposições, já vimos que temos 2 elevado à terceira possibilidade. São 2 elevado à terceira possibilidades, ou valorações. A primeira sentença tem 2 possibilidades,
a segunda 2 e a terceira 2. Então você multiplica 2 vezes 2 vezes 2, que dará 8 valorações. Existem 8 valorações possíveis. Vamos construir o diagrama e a partir desse diagrama, mostrando as 8 valorações, vamos construir a tabela verdade e o diagrama lógico. Preste atenção. Vamos supor que exista a proposição P, proposição Q e a proposição R. E vamos ver as valorações. A proposição P pode ser verdadeira ou falsa. Se a proposição P é verdadeira, existem duas situações possíveis para Q. Ou é verdadeiro ou é falso. Se F é falso, se P é falso, existem duas possibilidades. Q ainda pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Aqui eu tenho 4 situações possíveis que já vimos anteriormente. VV, VF, FV e FF. Quando eu adiciono uma terceira sentença, cada situação dessa gera mais 2 possibilidades, completando 8 situações possíveis, 8 valorações. R pode ser verdadeiro ou falso em cada caso. Isso aqui vai gerar 8 possibilidades. A primeira valoração é esta, os 3 verdadeiros, V, V e V. E a última valoração é essa daqui, ó, F, F e F. Entre essas duas tem mais 6 casos, completando 8. Então vamos escrever os 8 casos. Ó. Está aqui. Ó. Então esse diagrama mostra as 8 valorações possíveis para 3 proposições. VVV é a primeira, VVF é a segunda, VFV, só é seguir a linha, ó. VFV, a terceira, VFF, quarta, FVV, FVF, FFV e a última é FFF. Então estão aqui as 8 situações possíveis de valoração de sentenças. Tá bom? Então você para aí o vídeo, anota aí na sua apostila esse diagrama para que você saiba que é daí que vem a tabela verdade. Tudo ok? Presta atenção, ó. É fácil escrever essa tabela. Se você observar, tem 4 valores V's, olha só, seguido de 4 valores F. Depois tem 2 valores V's, seguido de 2F, 2 V's, seguidos de 2 F's. Depois você vai ter VF, 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 VF. Ó. E assim você rapidamente constrói a tabela verdade. Presta atenção, veja como construir a tabela verdade para 3 sentenças sem ter que fazer aquele diagrama. Basta escrever 4 valores verdadeiros, seguidos de 4 valores falsos. Então essa linha aqui é 4 vezes cada valor lógico. Depois escreve 2 verdadeiros seguidos de 2 falsos. 2 verdadeiros seguidos de 2 falsos. Essa linha aqui é 2 vezes cada valor lógico. E a última é uma vez só. VF, 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 VF. Então temos aí todas as situações possíveis de valoração para 3 proposições. A tabela verdade terá 8 linhas, além do cabeçalho, mais 8 linhas. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Então, ó, dá uma paradinha no vídeo, anota aí no seu material, já sabe, depois refaz tudo sozinho, tá bom? Você tem que pegar essa apostila, ó, e refazer sozinho tudo que foi feito, aí pronto, aí você memoriza a lógica matemática, os conceitos da lógica que vai servir para responder as questões. Não estamos ainda resolvendo questões de prova, porque sem você conhecer essa teoria, não tem como chegar à resolução das questões. Então vamos continuar, minha gente. Vamos partir para o diagrama lógico de 3 proposições. Está aí, visível para você. Vamos ver aí? Vamos primeiro numerar as regiões. Ó. Vamos numerar as regiões. Observe que esse diagrama tem 8 regiões. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Coincide exatamente com a tabela verdade. A região 1 é onde atende às 3 possibilidades. Vamos supor que P seja as pessoas que trabalham, Q sejam as pessoas que estudam e R as pessoas que têm hábito de viajar. Então, quem está na região 1, o número 1, tanto trabalha, quanto estuda, quanto viaja. Quem está na região 2, trabalha, não estuda, mas viaja. Então, seguindo a ordem P, Q e R,
trabalha, quem está na região 2 trabalha, na região 2 não estuda, então estuda é falso, e na região 2 viaja. Quem está na região 3 trabalha? Não, falso. 3 não está dentro do conjunto trabalha. 3 está dentro do estuda? Sim, verdadeiro. Quem está na região 3 estuda e viaja? Também. Quem está na região 4, observe, trabalha? Sim. Estuda? Também. Mas viaja? Não, está fora do diagrama do viaja. Falso. Tudo ok? Ou seja, quem está na região 1 atende aos 3. Quem está na região 2, 3 e 4 atende a 2 situações possíveis. Quem está na região 5 só trabalha, não estuda e nem viaja. Quem está na região 6 trabalha? Não. Estuda? Sim. Viaja? Não. Só estuda. Quem está na região 7 só viaja, não trabalha, não estuda, mas viaja. E finalmente na região 8, não trabalha, não estuda e não viaja. Este aqui realmente não quer nada com a vida. Tá bom? Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar aí? Então para aí o vídeo, anota aí na sua apostila se você não conseguiu fazer isso, tá certo? E veja que cada região dessa tem uma relação com a linha da tabela. Tá? Cada região dessa, embora a numeração aí não coincida com a linha da tabela que eu coloquei, mas existe uma relação entre os dois, tá certo? É importantíssimo que você guarde essa relação. Bom, minha gente, vamos ficando por aqui. Essa foi nossa terceira aula de lógica matemática. Estamos mostrando os princípios da lógica matemática. Falamos nessa aula sobre valoração de sentenças, como valorar sentenças. E veremos na próxima aula como utilizar isso para responder questões de concurso público, tá certo? Até o nosso próximo encontro. Muita força, muita dedicação. O governo está lá à sua disposição, abre concurso aí, tem uma série de concursos abrindo aí e a maioria deles tem a matéria raciocínio lógico. Aproveita, estuda, sucesso!